Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez, coração cheio de alegria, para compartilhar com você da Palavra de Deus. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar sobre o seguinte tema: é tempo de orar. Eu quero mostrar que um cristão precisa orar, porque a oração é uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar na nossa relação com o Senhor. Fique conosco, ouça essa mensagem, Deus vai falar com você. Vamos fazer a leitura de um versículo que está no capítulo 2 de 1 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contenda. Baseado nesse versículo, eu quero falar sobre o seguinte tema: é tempo de orar. É tempo de orar. O capítulo 2 de 1 Timóteo, o apóstolo São Paulo, nessa carta pastoral, ele vai instruir a Timóteo para que esse instrua o povo a orar, a desenvolver esse brilhante, esse extraordinário ministério, que é o ministério da oração. Por que isso é importante? Porque quero falar sobre isso. Porque é impossível que uma pessoa desenvolva uma relação prazerosa, edificante com Deus, se ele não aprender a orar. Na verdade, nesse capítulo, do versículo 1 até o versículo 8, Paulo vai mostrar várias coisas concernentes à oração. E é nesse tom, é nessa linha, que nós queremos aqui exaurir algumas verdades que estão incluídas nesse texto. Então, para a gente entender o versículo 8, porque na verdade o versículo 8 é o fechamento, é o resumo do que ele está nos ensinando nesses 8 versículos. Então, veja o primeiro versículo do capítulo 2. Diz assim, ó: Admoesto-te, pois, antes de tudo. Vamos por etapa. Paulo está aqui dizendo para um jovem obreiro, pastor, chamado Timóteo, não é? Admoesto, ou seja, te ensino, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Essa, na verdade, é um ensino que Paulo está dando a Timóteo para que ele pudesse focar o seu ministério dentro desse particular. Aqui ele fala de alguns aspectos da oração. E ele começa dizendo, não é, da oração intercessória, da oração como ações de graças, não é? Qual é a diferença de uma oração de intercessão por ações de graças? Quando você vai interceder, você vai estar orando a Deus por alguém, por uma pessoa. E aqui está, inclusive, um princípio que precisa ser muito bem elaborado na nossa mente, para a gente entender e, acima de tudo, estar caminhando dentro daquilo que Deus espera de nós. O correto, se nós queremos ser bem-sucedidos, é nós aprendermos, antes de orar por nossas necessidades, a gente interceder pelas necessidades dos outros. E esse é um princípio que não é muito fácil as pessoas absorverem. Porque hoje as pessoas pensam muito em si mesmas.
E muitas vezes se esquece do seu semelhante. Mas o texto está ensinando que você tem que orar, não é? Você tem que interceder. O ministério da intercessão não é um ministério que é privilégio apenas de um pequeno grupo de pessoas. Eu costumo dizer da elite dos eleitos. Não, senhor. Todo crente precisa aprender a orar. Toda pessoa, para ser mais abrangente, que se diz cristão e não ora, ele está perdendo a oportunidade de desfrutar dos maiores privilégios que a gente pode desfrutar, que é a comunhão com Deus através da oração. Então eu preciso aprender a interceder. E a intercessão, ela faz bem para a gente. Quando você aprende a lembrar das pessoas nas suas orações, pode ter certeza que você não só está fazendo algo que é bíblico, como você também vai estar fazendo com que a bênção do Senhor alcance a sua vida. Porque quando você se interessa pelas dificuldades, pelos sofrimentos, pelas adversidades das outras pessoas, você está também pavimentando um caminho por onde você caminhará dentro da bênção do Senhor. Aqui Paulo está dizendo, eu quero que vocês façam intercessões, ações de graças. A ação de graça já é um novo perfil de oração. Se intercessão na verdade, você está pedindo a Deus por alguém, é você interceder por uma outra pessoa, ações de graça já é, na verdade, uma oração onde você está agradecendo, onde você está reconhecendo algo que você já recebeu do Senhor. Então, ações de graças é um culto que se presta a Deus em oração, onde você está tributando, associando a sua conquista, louvores de gratidão, de reconhecimento àquele que tem poder de fazer todas as coisas. Então é muito bonito quando o crente tem consciência disso. Porque quando a gente aprende a orar, quando a gente aprende a buscar o Senhor e a gente gasta tempo com Deus, pode ter certeza que você será um homem abençoado. Eu tenho percebido que tem muitas pessoas que querem que Deus ouça-o, quer que Deus pare para ouvi-lo, mas é interessante, ele não para ouvir Deus. E na oração, a gente não só tem o privilégio de falar com Deus, dentro desse modelo de intercessão, de ações de graças, não é? Mas também nós temos algo que para mim é extraordinário, o privilégio de você se comunicar com o dono do universo, com aquele que tem poder para dar todas as coisas aos homens. Então aqui é algo muito importante que nós não podemos deixar de fazer, que é a oração. Nós precisamos fazer um intervalo comercial e na sequência eu volto com a mensagem É Tempo de Orar. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou ministrando a palavra do Senhor baseado no tema É Tempo de Orar. E eu estou falando dentro do capítulo 2 de 1 Timóteo. No primeiro bloco, nós exploramos o que está escrito no versículo 1. Mas aí surge uma pergunta. Se eu tenho que orar dentro desse modelo de intercessão, de ações de graças por todos os homens, aí o versículo de número 3 vai dar uma informação que vai na contramão do que a maioria das pessoas estão fazendo hoje. Olha o que está escrito no versículo 2. Por quem que eu devo orar? Entre outras pessoas, aqui está nos orientando, a Bíblia está nos orientando a orarmos pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. É claro que Paulo está aqui escrevendo, não é, a um povo que na época estava dentro de um modelo de monarquia. Hoje nós não temos reis, mas nós temos
presidente, nós temos governadores, nós temos prefeitos. O poder executivo hoje, no modelo nosso, democrático, mas republicano, é com o presidente, com o governador, com o prefeito, etc. Então a Bíblia aqui está dizendo que eu devo orar por essas pessoas. E aí, a gente precisa entender que a Bíblia, ela nos ensina a fazer as coisas certas. Hoje eu vejo muitas pessoas o tempo todo só murmurando, só reclamando dos líderes, dos governadores, do presidente, do prefeito. E, na verdade, eu sei que hoje muitas coisas ruins têm acontecido no mundo político. Mas isso não me dá o direito de ficar murmurando, reclamando. A Bíblia me dá, sim, uma orientação para mim orar. Para que eu devo orar? Para que Deus ajude essa gente. Pastor, mas eles não merecem. Por que você acha que eles não merecem? Você já parou para pensar sobre a importante responsabilidade de um líder político? Eu sei que tem muita gente errando, mas você deve louvar a Deus porque o Brasil está sendo passado a limpo. E glória a Deus por isso. Eu creio, só posso acreditar que nós vamos viver dias melhores se acontecer tudo o que está acontecendo. Então eu tenho que orar para Deus resolver os problemas. Porque quando você ora por uma pessoa que não está fazendo a coisa certa, de duas uma vai acontecer. Ou essa pessoa terá que mudar para fazer a coisa certa, ou Deus vai tirá-lo do poder. Mas o problema é que nós não oramos por essa gente, nós murmuramos, nós reclamamos o tempo todo. E eu lhe pergunto, em que isso ajuda? Nada. Simplesmente nós agravamos mais a situação, porque eles estão pecando em fazer uma série de coisas erradas e nós também pecando, está reclamando, e ao invés de orar. Então essa mensagem, ela leva-nos a compreender que nós temos uma responsabilidade. E aqui eu quero falar com você que é cristão. Você que me entende, você que já sabe o que é vida cristã comprometida com Deus, o que é intercessão. Sabe, meus amados, nós reclamamos muito, mas não fazemos o que precisa ser feito. Lá no Velho Testamento, há um versículo, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que Deus reclama, não é? Ao povo, porque o povo estava reclamando, aí Deus vai fazer uma afirmação, olha, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus pecados e se voltar para mim, eu vou ouvi-los. Virei, vou sarar a terra e eles terão dias melhores. É isso que está escrito na Bíblia, mas nós não fazemos. Então nós que somos cristãos, temos a missão de orar. Orar pelo poder executivo, orar pelo poder legislativo, orar pelo poder judiciário, também orar pelo poder eclesiástico. Nós precisamos orar para Deus abençoar. Olha o que está escrito. Pelos reis, por todos os que estão em eminência, as pessoas que estão exercendo um cargo, seja de que natureza for, para que tenhamos... Por que eu devo orar? Eu devo orar para que Deus abençoe essas pessoas, porque um país pode perder o rumo, e nós estamos sofrendo na pele isso, quando se não tem uma liderança segura, quando não se tem um governo atuante, acima de tudo, comprometido com o povo. Olha o que acontece. A gente perde todos os privilégios, inclusive as pessoas sofrem juntas. E aqui diz que nós devemos orar para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Aí o versículo 3 vai nos orientar por que nós devemos fazer isso. Por que eu tenho que orar? Paulo está dizendo, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. A Bíblia diz que isso é bom. E se a Bíblia está dizendo que é bom, então é bom. Pode ter certeza que é bom. Vamos orar para Deus nos abençoar. Porque se vai bem o mundo político, se vai bem as casas de leis da nossa nação, vai bem as outras áreas. Mas se perdemos toda uma organização política, todo mundo sofre. Quantas pessoas estão hoje desempregadas? Mais de 12 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Por quê? Por causa do problema político que nós estamos enfrentando. Então, é tempo de orar, irmãos. Vamos orar por essa gente. Vamos pedir a Deus que abençoe, para que Deus continue fazendo o que precisa ser feito. Vamos pedir para Deus limpar, para Deus colocar na política pessoas do bem, pessoas que querem, de fato, se comprometer com o povo. Não é? O que a Bíblia diz acerca disso? A Bíblia diz que nós devemos orar
Tem muita gente que ele não quer se envolver. Por quê? Porque ele acha que não vale a pena. Não adianta você virar as costas para a política. Você tem que orar para Deus ajudar e, acima de tudo, resolver os problemas. O versículo de número 4 diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse texto é muito lindo e ele ainda tem algumas outras verdades que eu preciso pensar para que juntos nós possamos tirar daqui verdades para a nossa vida espiritual. Vamos fazer mais um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos concluir a mensagem É Tempo de Orar. Comadef 2017, nos dias 13, 14 e 15 de abril. Tema: Adoração, uma questão de escolha. Em Franca, Ginásio Poliesportivo Pedrocão. Posso entrar, adorarei, adorarei, adorarei. Participação especial: Pastor Genival Bento, Pastor André Matias e Pastor Júnior Trovão. Cantores: Elaine Martins e Evene Braga. Comadef 2017, nos dias 13, 14 e 15 de abril. Quero adorar. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou estudando 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1. Não é? O tema da mensagem é Tempo de Orar. E eu encerrei o segundo bloco dizendo de que Deus quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Aí no versículo 5 desse capítulo 2 de 1 Timóteo, o Senhor Deus vai nos ensinar mais uma outra coisa. O que ele vai nos ensinar? Ele vai ensinar que todas as vezes que você for orar, você deve orar em nome de Jesus. Você deve buscar Jesus como mediador, aquele que tem poder para estar entre os homens e Deus. Olha o que está escrito no versículo 5. Porque há um só Deus, ponto pacífico. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Então aqui a Bíblia está dizendo que você deve se utilizar daquele que tem poder de intercessão. Você sabia que Jesus está à direita do Pai e intercede por nós? Quantas vezes o diabo, ele leva você ao pecado, nos leva ao pecado, e às vezes merecemos punição. Mas ao invés de sermos punidos, muitas vezes Deus nos perdoa. Por quê? Porque nós temos um mediador, nós temos um intercessor, e esse chama-se Jesus. É verdade que vai chegar um dia que Jesus vai deixar de ser advogado, vai deixar de ser intercessor por nós e vai ser juiz. Mas hoje, no seu papel, ele exerce o papel de mediação. Está escrito, olha, eu vou ler novamente o versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O versículo 6 vai completar porque que Jesus adquiriu esse poder de intercessão e de mediação entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. O versículo 6 diz assim, o qual deu-se a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então por que Jesus tem esse poder? Porque ele se entregou por mim, por você, por nós. Lindo esse versículo. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos.
O que é isso? O que isso aqui está dizendo? Jesus comprou, redimir aqui é comprar. Jesus nos comprou para si, com o seu próprio sangue na cruz do Calvário. Então hoje eu não sou dono de mim mesmo, eu sou propriedade exclusiva de Deus através de Jesus, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, não é por alguns, é por todos. Mas por que todos não são salvos? Porque nem todos querem a salvação, porque nem todos atendem ao chamado do Senhor. Tem gente que vira as costas, tem gente que desdenha, tem gente que ridiculariza Deus, tem gente que faz piada com Deus. Então essa pessoa jamais será alcançada pelo favor de Deus, porque ele não acredita. Mas olha o versículo 7. Para que digo a verdade em Cristo, não minto, diz o apóstolo São Paulo. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Aqui ele está fazendo agora uma afirmação de que ele tem autoridade para estar ensinando isso para nós, certo? Porque ele foi constituído por Deus como apóstolo, chamado pelo propósito de Deus. Olha o versículo, vou ler novamente. Para o que digo, ele coloca entre parênteses, digo a verdade em Cristo, não minto, fecha parênteses. Fui constituído, Paulo está dizendo, pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Quem são os gentios? Todas as pessoas que não são judeus. Nós éramos gentios. Eu era um gentio, você também. Mas Deus nos alcançou através do sacrifício de Jesus, na fé e na verdade. E aí ele vai fechar essa série de orientações com o versículo que li na abertura do programa. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Então aqui, o versículo final nos dá a ideia de que a oração é uma coisa que você pode fazer andando, que você pode fazer de joelhos, que você pode fazer no seu quarto, que você pode fazer na congregação. Né? Tem pessoas que acham que só pode orar de um jeito. Não, você pode orar deitado, você pode orar sentado, você pode orar ajoelhado, você pode orar andando. Eu quantas vezes oro dirigindo o carro? O que me impede de falar com Deus? Quantas vezes fui renovado por Deus, senti a presença de Deus. Lembro de uma viagem que fiz, estava sozinho, e eu comecei a orar. E Deus me visitou de uma forma extraordinária. Eu fui cheio de Deus através daquela oração. Então aprenda a falar com o Pai. Agora não faça da oração um negócio sacrificial, custoso, difícil de ser praticado. Se você tem muita dificuldade com oração, fica claro uma coisa, sabe o que é? Que você não tem intimidade com Deus. Porque não tem nada melhor do que ficar sós com quem você ama. Você que é casado, tem coisa melhor do que você ficar com a sua esposa, com o seu marido, sozinho? Tem coisa melhor você que é noivo, namorado, namorada, ficar sós com as pessoas que você ama? Se nós dizemos amar a Deus, que história é essa que eu não gosto de estar falando com Ele? Então, uma das mais poderosas afirmações, acima de tudo, provas de que nós temos comunhão com Deus é quando você gosta de orar. E você não ora porque as pessoas te obrigam. Você não ora porque as pessoas ficam pegando o seu pé para orar. Não, Senhor. Você ora porque você sente bem em falar com o Pai. É essa a mensagem que eu quero deixar para você. Que Deus possa despertar a você. E olha, com muita propriedade vou dizer, encerrando essa mensagem. É impossível uma pessoa se tornar espiritual se ele não aprender o caminho da oração. Se você não ora, dificilmente você vai ser um crente ou um cristão estabilizado. Você sempre terá problemas, porque você nunca conseguirá entender Deus da forma que você precisa entendê-lo. A oração te proporciona isso, porque você se torna íntimo de Deus e a sua vida cresce, prospera em todos os aspectos. Vamos orar, vamos fazer o que nós estamos ensinando nessa oportunidade. Vamos levantar a Deus um clamor. Vamos falar com o Pai. O tema é tempo de orar? Então vamos orar. Pai querido, no nome do Teu Filho Jesus, eu me apresento diante da Tua santidade para Te agradecer
pelo privilégio que é poder falar contigo. O texto que li nos instrui a orarmos por todas as pessoas, inclusive pelos políticos, por aqueles que estão em iminência. Senhor, eu quero pedir que o Senhor me ajude a cumprir com esse mandamento. Ajude-me a ser um intercessor por excelência, que eu aprenda a interceder cada dia mais, que eu tenha prazer em fazê-lo, que eu aprenda, Senhor, a dar ações de graças àquele que é devido, que é o Senhor. Ajude o meu irmão. Desperta, Senhor, as pessoas que estão me ouvindo. Faça com que elas sejam tocadas pelo poder do Teu Espírito Santo e que elas aprendam a falar contigo em oração e que todas as vezes que elas orarem, elas possam sentir o Senhor bem pertinho delas. Faça isso, Pai. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina, nós pedimos e é no nome dele que te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé, mais uma vez, alegres, felizes por ter recebido do Senhor essa oportunidade de compartilhar da palavra dele com você. Eu quero me despedir de você, desejando você uma semana maravilhosa, mas lembrando você de uma grande verdade. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.